Com o Goiás voltando à zona de rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, o final de mandato do presidente Paulo Rogério Pinheiro pode ser amargado com um rebaixamento, da mesma forma como ele pegou o clube, na temporada de 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje eu quero trazer os dados e também a minha opinião a respeito dessa gestão do Goiás desde 2021, que eu venho acompanhando de perto, produzindo vários conteúdos desde aquela temporada, diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Minha opinião em relação à parte esportiva, que de fato não foi às mil maravilhas, mas que também não foi um desastre total. Quero trazer aqui os dois parâmetros, separando sempre aquele nosso Goiás dos sonhos e o Goiás, infelizmente, atual, que dá para dizer que desde 2013 e 2014 é uma completa decepção. Além disso, sobre os números, a parte financeira. Será que o Goiás de fato evoluiu? Se a gente comparar, por exemplo, o que era o Verdão na temporada de 2020, esse fantasma, esse mal que não está 100% desaparecido para o ano que vem, pode voltar, um novo gestor aí meio maluco no Goiás, mas que buscando mudanças de fato muito grandes, significativas, seria com a chegada da SAF, que pode acontecer também para os próximos anos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para você ganhar R$20 e apostar no jogo da seleção brasileira contra a Venezuela nesta próxima quinta-feira. Convido a conhecer a Pix Brasil, nossa parceira aqui do canal, que te dá R$20. Só fazer o cadastro e você tem esse valor em bônus para apostas em competições esportivas. Uma vitória da seleção brasileira em casa pagando 1,13 a cada real apostado. Teremos também Argentina e Paraguai com um empate a 5,40, uma vitória da Argentina 1,23, um empate no jogo entre Colômbia e Uruguai pagando 3,29 a cada real apostado. Chile e Peru com a vitória dos chilenos a 1,68, além de Bolívia e Equador com a vitória do Equador fora a 1,85. Essas e todas as outras cotações nas competições de eliminatórias, Campeonato Brasileiro, Série B, a Série A, com Goiás no próximo meio de semana diante do São Paulo na Serrinha, você encontra lá na Pix Brasil e com essa mega vantagem, R$20 de bônus. Só fazer o cadastro e já tem esse valor exclusivo para você vindo aqui através do Goiás News. Os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a gestão do Paulo Rogério Pinheiro, já na reta final, ele que assumiu ali em janeiro de 2021, já com alguns trabalhos desde meados de dezembro, até o final agora, em dezembro de 2023, o que já temos a certeza, ele não irá continuar para o ano que vem. O atual estatuto do Goiás não permite isso, é óbvio, terá outras mudanças, mas que pelo andar da carruagem, o Paulo Rogério não parece muito, digamos, motivado a ficar mais tempo no Goiás. Ele já havia deixado isso muito claro, que assumiu o Verdão naquele momento de dificuldade após a temporada de 2020, com rebaixamento, recessão econômica e dívidas absurdas dentro do Goiás, muito por conta do seu pai, o Ailê Pinheiro, e que depois disso iria dar um tempo no futebol. Não julgo ele, até porque se eu tivesse as mesmas condições, eu dificilmente daria as caras em futebol, porque é uma coisa muito cruel, muito injusta, você basicamente não tem muito reconhecimento. É óbvio, se for uma forma de seguir a sua carreira, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, no canal, não trabalho diretamente no Goiás, com o Goiás, também nem tenho a intenção disso, mas querendo ou não, eu falando de futebol, se o Goiás ganhar, vocês vão me achar, digamos assim, mais legal. Se o Goiás perder, vocês vão ficar bravos aqui comigo também. É extremamente natural. Se for uma profissão do cara, tudo bem, se ele tem aquela intenção de ser um gestor, um diretor, um jornalista, aí vai. Mas, sinceramente, esse negócio de abnegado no futebol é uma coisa muito cruel. Eu, sendo esmeraldino, vocês também, sendo bem sincero aqui, tendo a condição financeira, de vida, de possibilidades do Paulo Rogério Pinheiro, eu não me meteria em futebol em maneira alguma. Mas obviamente você tendo seu pai sendo o Ailê Pinheiro e com o Goiás num momento delicado, precisando da sua ajuda, aí cada um sabe aonde e o que pode fazer. Foi uma gestão boa do Paulo Rogério Pinheiro. Eu vi muita gente comentando, ele pegou o Goiás na Série B e vai deixar na Série B. É óbvio que não está garantido ainda, o Goiás tem algumas rodadas, eu não acredito na permanência, mas ela pode acontecer, a gente torce muito para isso. Seria a mesma divisão, pegando na Série B e deixando na segunda divisão, com as contas totalmente equilibradas e com o Goiás muito mais ajustado. Eu acho que esse é o principal trunfo da gestão do Paulo Rogério Pinheiro, algo semelhante, por exemplo, do que fez o Sérgio Haas, ali meados de 2000 até 2000 e
2017, que ele ficou no Goiás, ele assumiu ele em meados de 2013, né? E deixou o Goiás muito bem equilibrado, depois daquele Campeonato Brasileiro de 2014, com algumas vendas também na temporada de 2015. Muito boa na parte financeira e muito ruim no futebol. Eu não coloco do Paulo Rogério Pinheiro péssimo no lado do futebol, vamos considerar aqui com o Goiás caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Conseguiu os dois primeiros objetivos, né, no Brasileirão, o acesso na Série A, para a Série A, na Série B de 2021, a permanência na primeira divisão também no ano passado, muito difícil, conseguiu com êxito, e nesse ano, com o Goiás caindo, é óbvio que tudo pode acontecer na reta final, seria o primeiro em principal instância, que é a Série A, o Campeonato Brasileiro, não atingindo os objetivos. Em duas finais do Goianão, sendo derrotados, né? Eu nem coloco aquele Goianão de 2021 na conta, porque era um time totalmente mesclado, com o Goiás vendendo um almoço para pagar a janta, acho que seria cruel. Aquela participação da Copa do Brasil também não. Então seriam os dois campeonatos estaduais, onde foi sim muito decepcionante. Eu sempre coloco o favoritismo para o time que está na Série A do Brasileirão. Como em 2022 o Atlético estava mais tempo na Série A, eu via como naturalidade, um favoritismo para o Atlético. É óbvio que o Goiás é muito maior, deveria ter conquistado o título, não foi possível. Nesse ano, a obrigação era do Goiás, então dá para dizer que uma decepção também dentro das competições estaduais. Ganhou a Copa Verde, um título aí que não acontecia desde 2018, apesar que, sendo bem sincero também, né, a Copa Verde não dá para dizer que alimenta por completo a fome do torcedor do Goiás, de bons times novamente, de primeiras conquistas, né, Estrela Dourada e tudo mais, muito longe disso. E na Copa do Brasil, uma boa participação, mas que terminou de forma vergonhosa, aí ele não tem culpa também, mas que chegar até as oitavas no ano passado foi sim uma boa participação, e nesse ano o vexame diante o Águia de Marabá. Então dá para dizer que foi uma gestão equilibrada na parte esportiva, longe de ser perfeita, falou algumas bobagens que não precisava falar, mas que, sendo bem sincero também, né, quem que não fala uma bobeira depois de uma empolgada no final de semana, você acaba soltando uma coisa que você não queria, né? Eu tô falando, me referindo àquela fala do Paulo Rogério Pinheiro após a vitória diante o Criciúma, que mencionou que apoiando os jogadores junto com todos eles e com o apoio da torcida, o Goiás chegaria na Copa Libertadores. Foi algo muito distante no ano passado? Não, o Goiás ele ficou numa situação que, sendo bem sincero, se não fosse também aqueles erros de arbitragem, o Goiás poderia sim estar em uma Copa Libertadores, mas que muito longe, por exemplo, do orçamento traçado e principalmente dos objetivos. Se o Goiás quisesse de fato chegar na Copa Libertadores, ele tem que fazer um planejamento de longo prazo, e nessa atual temporada de 2023 seria o ideal para isso, um segundo ano de Série A, muito mais bem controlado financeiramente, tendo maior estabilidade, e você poderia sonhar com uma Libertadores. Em que momento que o Goiás falou, a não ser escapar do rebaixamento nesse momento? O discurso do Goiás também é muito ruim. Então a gente pode colocar os pontos positivos, principalmente, obviamente, na parte financeira, apesar que o torcedor já não engole mais essa, né? O Goiás ele trata a torcida como se fosse acionistas, né? Que você tem que dar resultados financeiros, demonstrações de orçamento, de lucro, de despesa, de prejuízo nos últimos 3 meses, 1 ano. E óbvio, isso é muito importante para o futebol, na vida também em geral. Se você não tiver com as finanças equilibradas, você vai estar com a cabeça estressada, aquela coisa toda que a gente sabe que, infelizmente, né, muitos brasileiros tem esse problema, a economia muito fraca também, enfim, não dá pra gente entrar aqui detalhadamente no assunto. Mas que o dinheiro é sim uma parte importante na vida de qualquer cidadão, e no futebol também, você tendo maiores receitas, o seu time consequentemente será mais caro, melhor e conseguindo melhores resultados. Mas o Goiás ele vem tratando como uma instituição financeira nos últimos anos. Se pelo menos fosse sempre assim, e o Goiás tivesse os lucros ainda da temporada passada, os lucros lá de 2014, os lucros, por exemplo, de 2015, 2017, e tivesse até hoje no Goiás com o investimento em jogadores, em base, pode ser em estrutura, apesar que o torcedor já não está comprando mais esse discurso há maior tempão, tudo bem, até a gente poderia entender se o Goiás tivesse com esse time aí, mas tivesse, por exemplo, hoje, se não tivesse tantas dívidas, 300 milhões de reais em caixa. Você fala, que isso, hein? Dava para terminar a Serrinha, fazer um timaço ainda. E o Goiás não tem esse dinheiro. Para onde que ele foi? Nem eu sei, né? Mas muitas contratações mal feitas. Aí chega um cara, consegue equilibrar a casa, chega um outro presidente e acaba com tudo isso, né? Eu vejo isso como o principal motivo do Goiás não ter saído do lugar nos últimos anos. Alguns bons gestores, outros péssimos, que compensam tudinho daquilo que os outros relativamente bons
fizeram. Por isso que eu vejo que o maior trunfo nesse atual cenário para o Paulo Rogério Pinheiro não seria a permanência em Série A ou até uma Libertadores. O principal, a mudança do estatuto e o Goiás virando SAF a partir de 2024. Pode não dar certo? Pode, mas pelo menos alguém que está preocupado com o seu dinheiro investido no clube e não qualquer um abnegado, que não tem nada com nada, se der prejuízo deu, se não deu, contrata qualquer coisa. Eu acho que o principal trunfo para o Paulo Rogério Pinheiro seria sim esse avanço, a mudança de estatuto junto também com o Edmir e a transformação em um clube empresa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto. Tem outro ponto também que é até difícil de falar, mas eu vou ter que falar. É muito difícil para clubes como o Goiás, e da forma que ele vem se colocando nas últimas temporadas, a falta de ambição, o poder econômico também, é extremamente natural que clubes como Goiás, Coritiba, Avaí, Atlético Goianiense, Sport, eles subam para a Série A e não consigam manter por ali, por muitos anos, por conta de uma falta de organização, até mesmo planejamento de longo prazo. Não quer dizer que todo clube que está rebaixado está tudo errado por lá. Não é isso, mas que é o natural. É muito difícil você chegar na primeira divisão e com tudo remendado, igual o Goiás fez, pagando dívidas ainda dos anos anteriores. Nesse ano que está finalizando isso, de questões de dívidas de curto prazo, você conseguir chegar desta maneira em uma Série A e fazer bonito. Não é passando pano para o Paulo Rogério Pinheiro, não é isso, mas que eu acho que também seria muito injusto. Porque, por exemplo, o Vasco, que conseguiu o acesso, mesmo com muita grana, você pode ver que o time não anda na primeira temporada. O Bahia também, da mesma forma, com a ajuda financeira e a parceria com o Grupo City, também nessa mesma lenga-lenga, na Série A do Campeonato Brasileiro, próximo das zonas de rebaixamento, o Cruzeiro também com o Ronaldo Fenômeno. Então não é uma tarefa fácil. Quer dizer que então o Goiás caindo, tá bom, a gestão do Paulo Rogério Pinheiro está 100% concluída? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas que existe sim uma dificuldade natural desse retorno à elite do futebol brasileiro, sem grana e também pagando dívidas de gestões anteriores. Aí a gente tem que pensar também, por que o Cuiabá tem mais dinheiro do que o Goiás, sendo que o Cuiabá é um clube de 20 anos? Será que o Goiás não poderia conquistar uma parceria assim? Por que o Coritiba conseguiu uma SAF e o Goiás ainda não? Enfim, são alguns pontos para a gente refletir, mas o que eu estou querendo dizer é nessa parte também difícil, que é difícil de fato você, em qualquer país, seja aqui no Brasil, na Espanha, na Itália, os primeiros anos de acesso, você precisa ter uma estrutura muito maior, como o Goiás tinha, por exemplo, em 1999, retorna à Série A em 2000 e fica até 2010. Para você ficar 11 anos consecutivos na primeira divisão, tem que ter algo positivo. Aconteceu isso também na década de 80, de 90, até meados de 2014, 2015, onde o Goiás acaba perdendo os seus rumos. O que falta principalmente hoje no Goiás, eu vejo que o planejamento e o pensamento em longo prazo, a pessoa dedicando 100% do seu tempo, da sua energia ao clube. Pode ser uma figura de um CEO, algo que até mesmo a mudança de estatuto vai facilitar bastante isso. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Um pensamento de longo prazo e uma coragem de investir em jogadores. Isso é primordial. Esses dois fatores eu vejo como os principais para o Goiás não andar para frente. Por quê? Acha um jogador relativamente bom durante a temporada e ele sai de graça basicamente. Não estou querendo dizer que o Goiás tem que contratar todo jogador bom, igual um Bruno Henrique, ou segurar o Michael quando aparecer uma proposta de venda. Não é isso, eu sou um cara também que, apesar de ter esse lado lúdico com o Goiás muito grande também, acho que qualquer torcedor tem uma expectativa de sempre ter um time forte, ganhando títulos. Eu entendo também essa parte financeira do futebol, que qualquer clube tem que vender, pode ser desde o Newcastle, que tem dinheiro infinito, ou o Barcelona, ao Real Madrid, ou os outros clubes menores. É extremamente natural a venda de jogadores e tem alguns que você de fato não vai conseguir segurar. Entretanto, parece que a diretoria do Goiás ela chegou no limite do seu conhecimento, Você sabe de alguma coisa, você consegue exercer aquela tarefa até determinado ponto. O que parece, pelo menos na minha visão, de um torcedor, de um analista aí, meramente do futebol, a diretoria do Goiás ela tem um conhecimento de chegar em uma Série B, conseguir o acesso tranquilo à Série A do Brasileirão, você pegando aí os últimos anos, apesar que em 2018 também o Goiás caiu, em 2015 ficou 3 anos por lá, mas enfim, ela consegue o acesso à Série A e ao chegar à primeira divisão, no máximo escapar
do rebaixamento. É óbvio que envolve outros fatores econômicos e tudo mais, mas como eu mencionei, se for só para ficar nisso, né, você tem que criar outras soluções, outras alternativas. E vejo isso como primordial, essa falta de investimento em jogadores por faltar coragem, confiança, inteligência, um planejamento de longo prazo que pode facilitar muito isso, como por exemplo o Pedro Raul. Eu achei que o cara ia ser vendido por 30 milhões de reais. Se eu não estiver enganado agora, o Vasco pagou 10 milhões, 12 milhões de reais nele. Por que o Goiás não busca alguma forma de comprar esse tipo de jogador, entendeu? Você traz um duvidoso, quase 9 atacantes, centroavantes que o Goiás contratou em 2023. Se você for pegar essa quantia, dá aí uns 5 milhões de reais, entendeu? Por que já não investe na permanência do Pedro Raul? O Pablo Veguete, também argentino do Vasco, centroavante que foi oferecido, comprado por menos de 3, 4 milhões de reais, o Goiás não quis abrir o bolso, só fica nessa coisa, empréstimo gratuito, se pagar 100% já tá achando ruim. Então esse tipo de questão você vai ficar sempre com o resto. E para a Série A do Brasileirão, você já tendo uma gestão que não é 100% dedicada, 100% do tempo de fato integral ao futebol, e ainda buscando só resto de jogador, apostas, algumas até bem sucedidas, é muito difícil esta sopa, né, engrenar todo ano e dar certo com o Goiás ficando pelo menos na Série A. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Na minha avaliação, o mais importante, o primordial, esta falta de prioridade no futebol, ter coragem de investir um pouquinho mais em contratações. Busca um parceiro, parcela ali um pouco mais, não estou querendo endividar o Goiás, não é isso, mas pelo menos ter um pouco mais de ousadia nas suas contratações. Uma gestão de longo prazo também. Acho que o principal trunfo para o Paulo Rogério Pinheiro em 2023 seria o avanço com a SAF, com bons patrocinadores, com os name rights na Serrinha também para 2024. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Tem também o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e o link do apoiador, a Pix Brasil, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!